Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Estamos, nesse momento, falando sobre realismo e naturalismo, mas agora nós vamos abraçar um novo autor dentro desse nosso contexto, tá? Nós vamos trabalhar agora com Aloísio Azevedo. Aloísio Azevedo, autor de grande destaque da sua importância, principalmente ligado aos aspectos naturalistas de dentro do realismo e naturalismo. Tá? Falou assim, vamos conhecer um pouquinho dele, já que ele é um autor, olha só a frase dele: confio nos meus dentes, e esses mesmo me mordem a língua, né? Falou assim, se ele confia nos dentes e eles mordem a língua, imagine, né? Falou assim, olha só, frases dos autores, né? Pensamentos. Olha a característica da sua obra. Ele é um autor realista naturalista. Tá? O realismo aborda o quê? A realidade circundante. Então é lógico que ele vai buscar justamente isso, sabe? O que acontece ao seu redor. Tá? E a gente sabe que dentro desse contexto sempre se buscam os ambientes mais propícios para que os conflitos sociais aconteçam. Então, mais a periferia, mais o ambiente de sociedades mais baixas, dependendo da abordagem do autor. Alguns vão para a alta sociedade para condenar os aspectos do comportamento burguês, outros para o modo de vida do cotidiano. Tá bom? A linguagem é simples e predominantemente descritiva. Isso não é uma característica do realismo, né? Descrever, mostrar para que você enxergue e veja de fato o que está acontecendo. As personagens das camadas mais baixas da sociedade, como eu falei, esse é o foco dele, é mostrar o que é o modo de vida da sociedade, mas não da exuberância, tá? E sim o que? Das classes sociais mais baixas. A animalização de personagens é o que nós chamamos de zoomorfização, já que elas são guiadas por instintos primitivos como alimentação, como sexo, como bebida, prazer, né? Prazeres de uma maneira geral. Então são os prazeres que motivam a vida deles, tá? Principalmente aqueles de caráter mais instintivo, como foi falado. Situações e personagens moral e socialmente, situações e personagens moral e socialmente degradados. Então ele vai mostrar o ambiente da degradação social, o comportamento da personagem que vive e como ela se comporta, como ela se posiciona dentro daqueles segmentos sociais, tá? E lógico, como ele diz aqui, as descrições tendem ao grotesco, porque ele vai mostrar sempre com intensidade esse lado mais primitivo, mais animal, mais escatológico, tá? Ou seja, mais decadente do ser humano. O grotesco é a melhor palavra para descrever tudo isso. Presença de temas como a prostituição, degradação humana, vícios, promiscuidade, adultério e preconceito racial. Isso daqui é um fato significativo dentro dessa obra. A denúncia da segregação social, tá? E crítica social, lógico, a tudo, e o pessimismo, porque o realista ele vai buscar o lado decadente da sociedade até por um posicionamento antirromântico. Enquanto o romantismo exaltava a sociedade, o mundo, eles mostram o seu lado podre, o seu lado decadente, o seu lado depressivo dentro desse contexto. Tá? Para exemplificar tudo isso, nós vamos falar sobre a obra O Cortiço, de Aloísio Azevedo, que vai justamente abordar a realidade de um ambiente decadente no Rio de Janeiro. Tá? Ela é uma obra naturalista importante, lançada em 1890, com excelente recepção da crítica, e chegando inclusive a tirar o foco de nomes como Machado de Assis. Então, olha só. Os 23 capítulos do livro acompanham a vida de pessoas pobres em um cortiço do Rio de Janeiro. Tá? Então vamos ver. Ó. Trata-se de um romance que permite ter um bom panorama do Brasil do século XIX. Não se trata, obviamente, de um documentário histórico, lógico que ele intensifica, né? Haja visto ter o caráter literário, mas reflete de forma clara a ideologia e as relações sociais bastante presentes no país naquele momento histórico. Sim, como é que se pensava, como que se agia? Como é que se tratavam as pessoas de mais baixa renda, né? Ou seja, o que ele chamava de raia miúda, que é o povão de lá. Tá? As personagens que merecem destaque são essas, existem várias, né? Uma infinidade delas, cada uma
representando um vício, um conflito e um problema social. O cortiço é o microcosmo da sociedade decadente da época. Tá? Eles mostram primeiro João Romão, que é o dono do cortiço, dono da venda, dono da pedreira. Então, ele é o detentor do poder e o explorador da situação. Tá? O explorador de toda a situação. O que acontece com ele? Né? O que ocorre? Né? João Romão, Bertoleza, a escrava, Miranda, o português burguês, Zumira, filha do português, Jerônimo, um outro português honesto que vem trabalhar para o João Romão, Rita Baiana, a figura que inspira o desejo, tá? E a sensualidade, Piedade, a esposa do Jerônimo, tá? O Firmo, que era amante da Rita Baiana, um capoeirista, e Pombinha, né? Uma outra personagem que aflora como mulher depois de um relacionamento homossexual com a madrinha e se casa, mas depois larga o marido e vira prostituta. Então, ou seja, coisas decadentes da vida que nós vamos vendo dentro desse contexto acontecerem, que é isso que é importante a gente falar. Então, vamos lá. A nossa história começa com a chegada de João Romão ao cortiço. Tá? Falou assim, ele é um jovem ambicioso e vai trabalhar na venda, tá? Ali naquela região. Tá bom? Ele trabalha, é dedicado, dorme ali o tempo inteiro. Quando quando morre o dono, né, da venda, João constrói o cortiço para alugar aos menos favorecidos. Então, veja, ele tinha a venda, que era o núcleo. A partir dali, ele vai construindo, pouco a pouco, as casas de aluguel. Então, ele vai ampliando o seu poder. Junto dele vive a figura da Bertoleza. A Bertoleza é uma negra escrava fugitiva que trabalha numa salinha ao lado da salinha da venda do João Romão. E ela ali, ela vende os peixes que ela pesca, tá? O carapicu. É um peixe que ela pega, limpa e vende ali para sobreviver. Ela está juntando dinheiro para comprar a própria alforria, tá? A sua alforria, a sua carteira de alforria, já que ela é fugitiva. Tá? Então ela está ali escondida, juntando dinheiro para comprar a carta de alforria com o senhor dela. Tá? Essa relação muito íntima entre João Romão e Bertoleza faz com que eles se tornem amantes. E começa ali a primeira relação de abuso de João Romão. Tá? João Romão acaba construindo uma relação afetiva com ela, mas Bertoleza se apaixona a ponto de dedicar sua vida a atender os pedidos de João Romão. Até mesmo quando ele precisa de dinheiro, o que ela faz? Ela pega o dinheiro que ela havia guardado para comprar a carta de alforria e dá para João Romão, porque ele promete que assim que ele construir tudo e ganhar dinheiro, ele vai lá e compra a alforria dela. Então, justamente o que ele manda fazer, o que ele faz? Ele pega todo esse dinheiro, constrói, mas ao invés de comprar a carta de alforria, ele mente e manda forjar uma carta de alforria falsa e dá para ela sem precisar dar dinheiro nenhum. Ela, absolutamente agradecida e apaixonada, dedica toda a sua atenção continuamente a ele. Tá? Então, essa é o modo de vida que ele tem dentro desse contexto. Do lado de fora do cortiço, tem um enorme casarão onde mora o Miranda. Tá? É um sobrado que fica ao lado do cortiço. Ele é o quê? Um homem de grande exposição financeira, mas infeliz no amor, porque a mulher dele, né, Estela, o trai o tempo inteiro. Né? Então, ele é infeliz, mas ele não se separa dela por questões financeiras, né? Porque ela também detém dinheiro, e porque aquilo lá vai o desmoralizaria, tiraria dele a expressão de homem equilibrado. Então, vejam, é uma vida de aparência. Tá? Uma vida de aparência. Só que é uma vida que João Romão ambiciona,
porque era uma vida de luxo, uma vida de ostentação, e ele quer isso de todo jeito. Ele quer isso de toda maneira. Então, o que, que ele faz? Ele se aproxima de Zulmira, que é a filha de Estela do Miranda, tá? Para poder se casar. E aí sim o que? Conquistar títulos, né? Porque ele fica sabendo que Miranda havia comprado um título de nobreza. Ele falou, também quero. Falou, mas só que não é assim, eles não vão vender para qualquer um. Vai lá com dinheiro e compra, porque João Romão é muito rico, tá? Lembre-se, agora ele é dono da venda, ele é dono do cortiço e dono de uma pedreira, que na verdade acaba sustentando profissionalmente todos ali da região. Né? Então ele é muito rico. É um explorador, mas é um homem muito rico, é a realidade dele da época. Tá? Ele se casa com Zulmira, mas vejam, o problema dele se casar com Zulmira é Bertoleza. Porque Bertoleza continua ali apaixonada por ele. E ele precisa se livrar de Bertoleza para poder se casar com Zulmira. O que, que ele faz? Ele manda um recado para os antigos donos de Bertoleza denunciando onde ela está. Eles, quando chegam, vêm o que? Junto do capitão do mato para poder prender Bertoleza. João Romão não está nessa hora. Tá? A Bertoleza está ali dentro. Quando os homens chegam dizendo que vai prender, ela faz o que? Ela pula para o outro lado do balcão e pega a faca que ela usa para limpar o peixe. E os homens disseram, não adianta lutar, você vem de qualquer jeito. Ele falou, não, eu comprei a minha carta de alforria, ela está aqui. Ele falou, essa carta não vale nada. Essa carta não foi feita pelo seu senhor. É uma carta falsa. Jogue isso fora e vem com a gente. Nessa hora, a Bertoleza percebe o quê? O quanto ela foi ludibriada, enganada, explorada por João Romão. A dor daquela traição é tão grande que ela faz o quê? Enfia a faca que ela usava para limpar peixe na barriga e abre de fora a fora, caindo morta na frente de todos. Tá? Caindo morta na frente de todos. Ele simplesmente fala assim, bom, prejuízo, vamos embora, e deixam ela ali. Né? Ou seja, é um destino bastante triste dentro desse contexto, dentro dessa situação. Mas as coisas vão acontecendo paralelas a esse acontecimento dentro da vida de João Romão. Porque nesse momento chega Jerônimo. Jerônimo é um português trabalhador, honesto, e vai procurar emprego ali junto com o Patrício, que é João Romão. E assim como quando João Romão chegou ali ao Rio de Janeiro, ele foi acolhido pelo dono da venda, que depois passou para ele as propriedades quando morreu, ele também disse que queria fazer a mesma coisa por Jerônimo. E coloca Jerônimo como gerente da pedreira. Já chega administrando tudo, mandando como se fosse o capataz de todas as estruturas. Ele é casado com Piedade, uma outra mulher boazinha que o acompanha na sua jornada. Tá? E eles estão lá trabalhando. É nesse momento que volta à região, depois de algum tempo fora, a figura de Rita Baiana, uma mulata com cheiro de natureza. Eles dizem na descrição que ela exala baunilha e ervas. E ela faz o quê? Ela dança, ela é sedutora. Ela dança no meio do cortiço e as pessoas ficam encantadas. Nesse momento, ela está junto, está namorando o Firmo, que é um capoeirista ali da região. E ela vai dançar e chama o Firmo no meio do cortiço, dançando com ela, demonstrando o quê? Golpes de capoeira para mostrar sua agilidade. E João Romão, nesse momento, se encanta, todos se encantam com Rita Baiana. E João Romão também. Né? Ele se encanta com a beleza dela. Os dias vão passando e Jerônimo começa a procura conversar com Rita Baiana, se aproximar, né? A convida para tomar um gole de cachaça, tá? Eles vão beber junto, eles começam um jogo de sedução, um jogo de interesses. Né? Ele pergunta sobre firma, ela diz, não, a firma é só uma companhia de momento. Né? Companhia de momento. O que ele faz é de vez em quando me dá um presente, alguma coisa, que é para eu poder ficar bem, mas não é nada sério. Né? Não é nada sério. Falou assim, ela era uma mulher que trocava o modo de vida dela, a qualidade de vida, por sexo. Então, na verdade, ela não era uma prostituta, mas ela precisava de alguém que a sustentasse. Né? E nesse momento era o Firmo.
Mas quando ela vê a perspectiva do português, que inicialmente ela não queria nada, mas que depois ela acaba se encantando por ele, pelo menos dando alguma brecha. Mas o que acontece? Essa exposição e essa proximidade de Jerônimo de Itabaiana vai incomodar o Firmo, que quando ele vê isso acontecendo depois no meio do cortiço, ele vai lá e começa a brigar com Jerônimo. Os dois se enfrentam ferozmente, mas o Firmo faz um talho na barriga do Jerônimo com uma navalha. Quando ele cai, o Firmo foge dali, né? Por causa do que havia cometido. O Itabaiana pega Jerônimo e leva para a sua casa. Ao invés de levar para a casa da esposa para que a esposa cuidasse, tá? Leva para a casa dela. Falou assim, Piedade já havia visto os olhares do marido para Rita Baiana, mas quando descobre que ele, que está doente, está se tratando na casa da suposta amante ou amante e não na casa da mulher, a Piedade entra em depressão muito grande e acaba se entregando de desilusão ao álcool, virando uma alcoólatra, que bebe o tempo inteiro lamentando a sorte dela. Quem vai cuidar dela? Ela é sustentada pelo marido. Agora ela não tem o que fazer, não tem como viver. O sofrimento dela está ligado à bebida. Por mais que ela tenha alguns recursos que foram deixados ali por ele, ela não tem como sobreviver. Se vê uma desgraçada na vida nesse contexto. Tá? Dentro da casa de Rita Baiana, Jerônimo vai se recuperando aos poucos e construindo um laço. Ela, Rita Baiana, vai se apaixonando por João Romão. Eles se tornam amantes e cristalizam o relacionamento entre eles. Mas vem a recuperação de Jerônimo, só que Jerônimo não engole o que aconteceu com ele, com o Firmo. O que ele faz? Ele prepara uma tocaia com mais dois e mata o Firmo de forma violenta, pauladas, sabe, no cais, perto do mar. Né? Então mata ele a pauladas e foge. Né? Isso faz com que os moradores do cortiço em que Jerônimo morava, que o Firmo morava. O Firmo morava no cortiço Carapicu, que era o nome do peixe na Bertoleza. Não, deixa eu me corrigir. O Firmo morava no cortiço Cabeça de Gato, tá? E Jerônimo morava no cortiço Carapicu. Os moradores do cortiço Cabeça de Gato, quando ficam sabendo do assassinato de Firmo, se revoltam e vão em direção ao cortiço para enfrentar toda essa loucura, enfrentar os que estão lá como se fosse uma guerra. Então cria-se nesse momento, pelo ataque dos moradores do Cabeça de Gato, uma guerra com os moradores do cortiço Carapicu, do Jerônimo. Tá? Nesse momento de briga, de movimentação, uma velha, chamada de velha bruxa, se aproveita e vai lá e bota fogo no cortiço. Bota fogo no cortiço e o cortiço arde em chamas. Tá? O cortiço arde em chamas. Tá? No dia seguinte, o cortiço está só o quê? Só em cinzas. Quando Jerônimo descobre que estão atrás dele, o que ele faz? Ele abandona a Rita Baiana, pega a ex-esposa Piedade e vai embora, e foge dali. Fala, vamos voltar para Portugal, vamos embora daqui. Ou seja, ele desaparece do lugar por causa do conflito, leva a esposa e tenta retomar a vida dele e vai embora. Tá? João Romão olha a devastação do seu cortiço e fica, o que angustiado falou, perdi tudo. Tudo que eu tinha. Olha que coisa mais triste, que sofrimento, que desgraça da minha vida, né, aconteceu. Então, nesse momento, o que a gente vê? Se aproximar dele, o dono do banco, tá? Que é um outro episódio bastante interessante. Que, certo momento, o João Romão ouve que o banco é o melhor lugar para guardar o dinheiro, não quer ficar guardando dinheiro embaixo do colchão, ele vai até o banco, vai lá e leva o dinheiro. E aquilo lá impressiona o gerente. O gerente propõe a ele, fala, você não gostaria de fazer um seguro
do seu cortiço, ele que é o seu único rendimento. João Romão não entende muito, ele fala, tá bom, faz, custa quanto tanto? Fala assim, mas aí nós vamos cuidar melhor do seu dinheiro. Fala, tá bom, pode fazer, não dá muita atenção para isso, né? Mas quando o cortiço dele é incendiado, e ele está lá triste vendo os restos daquilo que ele construiu do seu trabalho de vida, o gerente de banco chega e fala assim, viu só, seu João Romão, como foi bom o senhor ter feito o seguro que nós falamos, agora o senhor pode reconstruir, né, o seu cortiço. Nessa hora é que João Romão fala assim, verdade, e aí ele vai ver, pega o dinheiro e reconstrói o cortiço, mas agora o quê? Com mais quartos, com mais conforto, com mais glamour para todos, né? Com mais glamour para todos. Então, ele constrói assim um ambiente em que ele acaba prosperando, conquistando, vejam, ele conquista tudo aquilo que ele queria com a sua ambição, tá? Tudo que ele queria com a sua ambição acaba sendo conquistado, ele está feliz por tudo isso, né? Mas é importante entender que o cortiço guarda dentro de si personagens muito significativas, personagens importantes que vão tecendo essa realidade, essa qualidade de vida mostrada dentro do contexto. Por quê? Falou porque não são só as personagens principais. Nós vamos encontrar personagens que são movidas por um instinto, tá? Por sentimentos e comportamentos sexuais, tá? Como a esposa do ajudante, né? Ou seja, o ajudante do cortiço compra sexo com uma mulher em troca de um coelho. Em troca de um coelho, né? Assim, é a moeda de troca. Existe a outra personagem que ele é, veja, a prostituição discriminada, desvalorizada, tá? Dentro dessa personagem. Depois chega a figura de Albino, que é um homossexual que vive no meio delas, que ele é lavador de roupa, assim como as outras mulheres, já que existe uma espécie de chafariz no meio do cortiço, e ali em que todos eles se reúnem para conversar, para falar sobre as coisas, e a feminilidade dele é tão intensa que as próprias mulheres começam a tratá-lo como se fosse uma mulher também. Então, por outros, obviamente, discriminado, ridicularizado, mas mostrando ali o quê? Mais um elemento marginalizado dentro daquela sociedade. Tá? Falou assim, dentro desse mesmo convívio existe a personagem Pombinha, que é uma jovem de 18 anos, que está com 17 anos, mas ainda não menstruou, então não é mulher, e ela quer se casar, né? Ela está pronta para se casar. Ela tem um pretendente, tá, com quem ela quer se casar, que vai garantir a ela e a mãe uma boa qualidade de vida, já que o homem é abastado, mas enquanto ela não se torna mulher, não pode se casar. Então a mãe vive aquela angústia o tempo inteiro sem saber o que fazer. E pede, né, ajuda a coquete, a madrinha, tá? Que é também uma prostituta de luxo e que vai receber a moça para poder falar com ela para ver se ela amadurece. E o que acontece nesse contexto, né? Pombinha vai viver com a coquete e lá acaba descobrindo o sexo com a madrinha. Elas têm uma relação sexual entre elas. E na sequência, o que acontece? Ela menstrua. Menstrua para a alegria da mãe, ela vai se casar, né? Ela se casa com um jovem pretendente dela, tá? E fica toda feliz, tá? Por quê? Porque agora ela conseguiu a estrutura financeira que ela queria. Mas passados mais ou menos 2 anos, o que ela faz? Ela larga o marido e volta para a coquete e vira prostituta, tá? Ou seja, é o meio influenciando, é a sociedade influenciando as pessoas, né? Os comportamentos instintivos e animais, em troca de alimento, em troca de sexo, o pouco valor com a vida, as questões da homofobia, já que Albino sofre muito preconceito e discriminação dos demais, tá? Ele é ridicularizado em meio a todos, mostrando homofobia, tá? Discriminação racial, ou seja, o desprezo pelas questões de raça, a exemplo de Bertoleza e de outro Firmo, que eram negros, tá? Mas principalmente Bertoleza, que é abusada, tá? Essa questão
do abuso social, né? A superexploração, já que João Romão é um explorador comercial, e não só nesse sentido, ele explora o trabalho, ele explora o comércio e ele explora a bertoleza, ou seja, explora a condição, a construção viva e física da pessoa. Então, é uma obra de caráter naturalista que explora todos esses aspectos da natureza humana, mas principalmente os seus aspectos animais e sociais decadentes e deploráveis. Tá certo, minha gente? Um bom estudo a vocês e até o nosso próximo encontro.